Mais do que uma estrutura que liga simplesmente dois pontos separados por acidentes geográficos, as pontes são uma mostra da capacidade criativa do espírito humano para superar distâncias físicas, pois estas estruturas alteram definitivamente a maneira do homem se relacionar com o tempo e o espaço. Este documentário conta a história da construção de uma dessas pontes dispersas pelo Brasil, a Ponte Carvalho Pinto de Avaré, cuja aprovação se deu na gestão de Jânio Quadros no governo de São Paulo. Pela grandiosidade da obra, a ponte nesse tempo era uma das maiores do Brasil e também pela grande importância que a mesma teria para a cidade de Avaré e região. Marcante na história ficou a famosa frase de Jânio Quadros, inspiradora do título deste documentário: "Conheço numerosas cidades dotadas de ponte. Pela primeira vez, uma ponte terá uma cidade." O rio Paranapanema é um dos rios mais importantes do interior paulista. Ele é um divisor natural dos estados de São Paulo e Paraná. O rio Paranapanema tem uma extensão total de 292 quilômetros. As nascentes do rio Paranapanema estão localizadas na Serra Agudos Grandes, em Capão Bonito, no sudoeste do estado de São Paulo. O rio Paranapanema, das nascentes até a foz do rio Itararé, corre em território paulista. A jusante deste ponto faz fronteira entre os estados do Paraná e São Paulo. O Paranapanema é tão importante que tem seu próprio dia criado pela Lei Estadual 10.488/99, do deputado avarense Antônio Salim Curiati, e sancionada pelo governador Mário Covas. É celebrado anualmente em 27 de agosto. Dentre as muitas propriedades que margeavam o rio Paranapanema em Avaré, em meados da década de 20, a Fazenda Prado, de propriedade de João Francisco do Prado, era muito importante, pois possuía uma balsa que realizava a travessia de mais ou menos 30 metros para cidades localizadas na outra margem do rio. A professora Maria Elisa Martins relata em seu depoimento o que sua mãe, Benedicta Noturni do Prado, lhe contava de seu primeiro marido, o proprietário da Fazenda do Prado. E quando se fala em represa do Jurumirim, quando se fala na Ponte Carvalho Pinto, muitas lembranças se afloram e me remetem a uns tempos antigos onde nem eu era nascida. Minha mãe casou-se 2 vezes. A primeira vez com João Francisco do Prado
ela era uma menina de 15 anos e casada com esse senhor que já tinha uns 30 anos. Ele era um fazendeiro, morava nas margens do rio Paranapanema e ele possuía uma balsa que fazia a travessia dos carros, animais, pessoas para Itaim. Então, casaram-se e ficaram morando nessa fazenda. E ele era o proprietário também de um armazém muito grande que chamava-se uma venda. Naquele tempo dizia-se venda e não armazém. E quando o primeiro marido da minha mãe faleceu, foi demorado encontrar o corpo dele nas águas do rio Paranapanema, porque ele estava oculto por muitas folhagens, por árvores. E quando foi encontrado, fizeram uma capelinha no local, onde os restos mortais dele foram depositados. E futuramente, quando houve o represamento das águas do rio Paranapanema, a capelinha, ou melhor, os restos mortais dele foram transferidos para um cemitério antigo de Avaré, no bairro Alto. Vendo-se sozinha, mamãe ficou como proprietária dessa fazenda, da venda, e com 3 filhas. Aí ela resolveu vender a propriedade. Então apareceram 2 filhos de portugueses, meu pai, Egídio Martins da Costa, e o irmão Alberto Martins da Costa. Eles resolveram comprar a propriedade. Então foi efetuado um negócio, ele possuía até um Fordzinho, um bigode, do qual eu tenho fotografias. Eles efetuaram o negócio e começaram a conviver conjuntamente ali na fazenda. Até que surgiu um amor entre eles. Meu pai pede minha mãe em casamento e o irmão dele casa-se com a filha dela, que tinha 15 anos na época. Então minha irmã ficou sendo irmã e cunhada. Então eles viveram lá durante muitos anos. Então minha mãe ficou ainda morando algum tempo nessa fazenda. Só que as filhas estavam crescendo e ela sentiu necessidade de vir morar na cidade. Meu pai também queria ampliar os negócios dele e resolveu vender. Foi vendida então a fazenda e eles compraram aqui uma casa, e quando eu passo ali pela ponte da Jurumirim, da represa Jurumirim, eu me sinto orgulhosa de ter um pedacinho de terra que está ali embaixo das águas, ter pertencido à minha família. A alta administração estadual, liderada pelo então governador Jânio Quadros, em meados da década de 50, decidira pela contenção das águas do rio Paranapanema a poucos quilômetros da cidade, de molde a inundar extensa área e dar origem à represa de Jurumirim. Acontece que a cidade de Avaré situava-se para cá e a rodovia Raposo Tavares para lá. Assim, entre via de comunicação do município com a capital e os grandes centros, estendia-se aquele formidável mar de água doce. Com o represamento, a cidade de Avaré ficaria totalmente isolada do sul paulista e da capital. O historiador Gesiel Júnior conta em seu depoimento o primeiro embate político travado com o governo do estado para a construção de uma ponte que ligasse a cidade de Avaré à outra margem do rio. O projeto de represamento de Jurumirim suscitou a necessidade de uma ligação com a capital do estado, porquanto a formação da represa impediria o nosso acesso, o acesso de Avaré a São Paulo, que era feito na época pela rodovia Raposo Tavares. Claro, isso em meados dos anos 1950, quando houve a ideia da abertura da construção, da abertura da represa e da construção de uma usina hidrelétrica, que era uma das metas do então governo Jânio Quadros. Quem politicamente
influenciava na cidade durante o mandato do seu tio, era o então deputado Israel Dias Novaes. O tio dele, Paulo Araújo Novaes, governou o município entre 1955 e 1959. O projeto, iniciado por Jânio, fez com que o Israel, o deputado Lalá, fosse ao governador e expusesse essas dificuldades, as preocupações, seja dos produtores rurais, sejam dos políticos da região, no sentido de que houvesse uma ponte para a travessia dessa represa. O governador, o Jânio, um homem aberto, um homem afável até certo ponto, respeitava muito o Israel, que havia sido secretário de governo dele. Então, disse que ele deveria convencer o secretário da área, o brigadeiro Faria Lima. Foi ao Faria Lima, o Faria Lima começou a objetar e ofereceu como opção para Avaré balsas as mais modernas. Mas o deputado não concordou. Não. E voltou ao governador, voltou ao Palácio dos Campos Elíseos. Não havia ainda o Morumbi na época, né? Foi até lá e o Jânio, já sabendo das implicações e da insistência de Novaes, autorizou, falou: está bem, você já me convenceu. Aquilo que muitas cidades têm uma ponte, essa vai ser uma ponte que terá uma cidade. Na mudança de governo estadual entre Jânio Quadros e a posse do novo governador, o professor Carvalho Pinto, a demora para o começo da construção da ponte Avaré-Itaí pôs em dúvida a concretização da obra. Houve também boatos de alteração do projeto para o lado do vizinho, o município de Paranapanema. Em Avaré, o novo prefeito, Misael Eufrásio Leal, era quem agora estava incumbido de levar a conquista da ponte aos fatores finais, juntamente com o incansável deputado Israel Dias Novaes. O historiador, Dr. Tininho Negrão, grande conhecedor da história avarense, relata esses fatos em seu depoimento. E ainda o Dr. Lourenço Gomes Henriques, genro do então prefeito Misael Eufrásio Leal, presenciou em loco a luta veemente do seu sogro. Pois é, e lá era considerado a região mais inóspita da sudoeste paulista. E todo mundo que morava naquela região pegava maneita. Mas, assim mesmo, o povo tinha que utilizar da balsa, que era puxado por um balseiro chamado Gemirão. Era um homem magro, mas com uma musculatura extraordinária, ignorante no máximo, e puxava no braço o caminhão, o automóvel, tudo na balsa, ele puxava no braço e atravessava. Só que não era muito largo o rio, devia ter uns 30 metros só naquela época, né? E não existia Castelo Branco. A gente para ir a São Paulo precisava ir pela Raposo Tavares, passando por Paranapanema. Aí, quando resolveram fazer a ponte, o deputado Israel Dias Novaes se interessou pelo progresso da sua cidade, foi pedir para o governador para fazer a ponte na nossa região. Mas o governador falou para ele, perentoriamente, não tem jeito, a ponte nós vamos fazer lá perto de Paranapanema, que é apenas 200 metros. O doutor Israel veio de Avaré, naquela época o prefeito era o Misael Eufrásio Leal. Prefeito bom, homem honesto, trabalhador, humilde, amigo do povo de Avaré. E quando ele ficou isso, ele pegou o Lourenço, o doutor Lourenço, que já era genro dele, e ambos foram para São Paulo. Perguntaria qual foi a maior obra de Avaré. Eu diria que é uma coisa estranha. A maior obra de Avaré não partiu da prefeitura. É até estranho. A maior obra de Avaré veio do governo do estado de São Paulo.
foi a ponte Carvalho Pinto. Uma ponte que teve muita briga, que teve a atuação do deputado Israel Dias Novaes, que realmente batalhou, que teve até uma altercação na época com o governador Jânio Quadros, até uma altercação humorística, que o Jânio parece-me que disse que você quer uma ponte que vale mais que Avaré. E Israel falou, vale ou não vale, o senhor tem que fazer. E a ponte foi projetada. Foi projetada e Jânio saiu, entrou Carvalho Pinto, Carlos Alberto Alves Carvalho Pinto, que ficou de 61 a 64, governador do estado. Israel, um dia, logo no começo do seu governo, ele ficou sabendo que a ponte ia sair lá em Paranapanema, que não ia sair em Avaré, que aqui a dimensão é 800 metros e mais 500 de cabeceira. Então foi feito um projeto para a ponte sair uns quilômetros acima do rio Paranapanema, perto de Paranapanema. Misael ficou apavorado. Misael perdeu o sono quando soube daquilo. Convocou Israel Dias Novaes, que era deputado, para que ele arrumasse uma audiência com o Carvalho Pinto. E foi falar com o Carvalho Pinto e eu estava presente. Eu, Israel e Misael Eufrásio Leal. Chegou lá, o doutor Lourenço, se for ouvido, vai confirmar isso que eu estou falando. Chegou lá, ele, perto de todo mundo na audiência pública, ele pediu a ponte para Avaré. E o Carvalho Pinto foi categórico, não, a ponte não vai sair lá, a ponte vai sair perto de Paranapanema. Israel bateu firme. Precisamos da ponte, governador. Nós queremos a ponte para Avaré, não tire essa ponte de perto de Avaré. Israel reivindicava o mesmo assunto, governador. Avaré não pode ficar isolada. Sem aquela estrada que passa, que vai para Taquarituba, Itaí, Paranapanema, que vai para Itararé, Tamberá, vai para o Paraná, vai para o sul do Brasil, passa nas vistas de Avaré. Não me deixa minha cidade isolada. Se for em Paranapanema, Avaré vai ficar completamente isolada. Nós não seremos mais uma vitrine. Nós seremos como Bernardino de Campos e outras cidades que ficam bloqueadas, sem norte, sul, leste e oeste, isoladas. O governador falou, Israel, eu não posso, porque o projeto já está em andamento, eu não posso fazer essa ponte, que está tudo já preparado. Foi aí a parte triste, gente. Foi aí uma parte triste, que Avaré tem que aplaudir sempre o homem que tomou uma atitude dessas. Misael, num ímpeto de heroísmo, ele, com toda humildade, perto de todo o povo ali presente, ajoelhou e de mãos postas ele pediu encarecidamente para eles ter dó do povo de Avaré, da região de Avaré, e pusesse a ponte ali. Se ajoelhou e falou, governador, eu nunca vou lhe pedir mais nada, não peço mais nada, mas não tire essa ponte de Avaré, não mate a minha cidade, pelo amor de Deus. O governador levantou admirado, pegou no braço dele e ficou isso, o prefeito levanta, e falou, olha, o senhor volta semana que vem aqui, e talvez o senhor já tenha notícias alvissareiras. A ponte está aí. O povo não sabe disso. Quando cito Israel, o deputado da ponte, eu confirmo, realmente foi o deputado da ponte. Mas Israel Eufrásio Leal foi o prefeito que deu a ponte para Avaré, se humilhando na frente do governador. E isto não pode ser esquecido. Se o Egito é um presente do Rio Nilo, a ponte de Avaré é um presente do Misael Eufrásio Leal. Ele foi o grande patrocinador da causa da ponte de Avaré. Depois do esforço político do deputado Israel Dias Novaes e do avareísmo esplêndido do prefeito Misael Eufrásio Leal, a ponte de Avaré começou a ser construída.
Orçada em cerca de 500 milhões de cruzeiros, a Grande Ponte foi construída em menos de 2 anos. Tem mais de 1.000 metros de extensão e se firma em 40 pilares de concreto protendido de 25 metros. Para contar sobre a fase da construção da gigantesca obra, Carlos Eduardo Teles, o antigo apontador que trabalhou diretamente nas obras da maravilhosa estrutura arquitetônica, relata alguns fatos. O meu cargo foi de apontador, e o apontador era uma função que saía a campo, né, para verificar todo o serviço sendo executado e anotar a chapa de todo o trabalhador que estava executando aquele serviço. Né? Chapa, na verdade, era um termo usado na época, o que hoje é denominado crachá. Né? Então eu tinha que anotar o nome do serviço que estava sendo executado e as pessoas que estavam envolvidas naquele trabalho. Para quê? Para apropriação de custo, de andamento de obra, de computação de horas de trabalho, uma série de fatores estatísticos que eram avaliados com esse mapa que era feito diariamente. Né? E outros itens também que na sequência eram exigidos como tarefas, né? Empreitadas, esse negócio. E a classificação de cada funcionário, que lá existiam, pela ordem hierárquica, né? Os engenheiros e os outros trabalhadores, como o mestre de obra, que era o responsável por toda a peãozada, né? Agora, de peão de obra, que era o trabalhador braçal da época. Né? Existiam os pedreiros, os carpinteiros, os ferreiros, né? Os armadores e os serventes, que era comum. Né? Grande parte dessa mão de obra não era de Avaré. Eles vinham de fora acompanhando as obras. E eu me orgulho de ter passado por essa fase. E que tem essa marca, que é uma construção que ainda é reconhecida como uma das grandes obras que tiveram aqui em Avaré, né? Entende? O orgulho eu tenho, mas não que eu possa assim me vangloriar de ter feito. Eu não fiz nada, eu sempre trabalhei. Mais um que somou lá naquele ambiente de trabalho. Né? Significativas festividades assinalaram o dia 7 de julho de 1962, com a inauguração oficial da ponte Carvalho Pinto sobre as águas do rio Paranapanema, represadas no lago do Jurumirim. De acordo com o programa, a nossa região recebeu calorosamente o governador Carvalho Pinto e sua comitiva.
Festivamente, recebidos pelo deputado Israel Dias Novaes e o prefeito Misael Eufrásio Leal e inúmeras outras autoridades e personalidades de Avaré e região. O governador passou em revista o tiro de guerra e logo em seguida se dirigiram em carreata ao centro da cidade para que o povo avarense pudesse saudar a autoridade máxima do estado. Em carro aberto, o governador Carvalho Pinto, por onde passava, era ovacionado pelo povo de Avaré, mostrando imensa gratidão pela construção da ponte que se tornaria um marco na história de Avaré. Já no local, o governador e autoridades atravessaram a ponte pela primeira vez, podendo observar a bela paisagem que se formava com a represa Jurumirim. Na época era uma das maiores do estado, se não a maior até então. 1 quilômetro de extensão, são 40 pilares, cada qual de 25 metros, então uma obra imponente, uma obra grande, marcante e que, claro, para Avaré, hoje, turisticamente, a ponte é um sinal, é um marco, é um ícone da cidade, né? Melhor seria até se ela pudesse ser iluminada agora no seu cinquentenário como um presente nosso. Mas o importante dizer que essa conquista teve o esforço de muitos políticos, muitos homens de visão da época. E eu falo não só de Paulo Araújo Novaes, como do seu sucessor, um homem também de larga visão administrativa, que se chama Misael Eufrásio Leal. Ambos, sem dúvida, em sintonia sempre, conseguiram convencer não apenas o Jânio, mas o sucessor deste, porque o Jânio apoiou o que era seu secretário da Fazenda, o professor Carlos Alberto Carvalho Pinto. Daí o nome da ponte ter recebido essa denominação em homenagem a quem a executou. Paranapanema, canto a